Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes e o assunto de hoje é ultrassonografia. Ultrassonografia obstétrica, mais especificamente. A ultrassonografia tornou-se um instrumento imprescindível para o acompanhamento da gravidez. É muito difícil imaginar um pré-natal sem o auxílio da ecografia hoje. Entretanto, é muito comum nos depararmos com pacientes que nos procuram para realizar exames em datas em que este exame, apesar de útil, não oferece informações tão importantes quanto aquelas que poderiam ser obtidas em outras fases. Embora praticamente não haja limites de número de exames possíveis numa gravidez, julgamos que 4 exames em datas específicas sejam suficientes para a imensa maioria das gestações. E o primeiro exame sugerido é a ecografia precoce, que é realizada por via transvaginal entre 6 e 10 semanas. Eu particularmente gosto muito de fazer esse exame com 8 semanas. Nele constatamos a localização da gestação, que nem sempre ocorre no útero, podendo acontecer nas trompas, por exemplo, e caracterizando a gravidez ectópica. Também é possível conferir o número de embriões e, no caso de gestação gemelar, o número de placentas e de bolsas amnióticas. Já tive a oportunidade de mostrar para vocês anteriormente que a gestação gemelar ela pode acontecer com 2 placentas e 2 bolsas amnióticas, uma placenta e 2 bolsas amnióticas ou uma placenta e uma bolsa amniótica. E estas situações têm um prognóstico e um acompanhamento completamente diferentes. E esta definição deve ser feita precocemente, porque com o evoluir da gravidez pode ficar muito difícil esse diagnóstico. Uma outra informação importantíssima, provavelmente a mais importante de todas, é a verificação da exata idade gestacional. Quanto mais tarde se faz o ultrassom, mais sujeito a erros estamos para esta confirmação. A margem de erro aumenta consideravelmente. O segundo exame proposto é o chamado exame morfológico do primeiro trimestre, que é realizado entre 11 e 14 semanas, geralmente por via abdominal, mas comumente utilizando-se também a via transvaginal. Também já tive a oportunidade de dizer que, na minha opinião, é o exame mais importante de toda a gestação. E se a gestante tivesse a oportunidade de realizar apenas um exame durante toda a sua gravidez, este deveria ser o exame escolhido. Além de todas as informações anteriores, este exame pode diagnosticar precocemente as principais malformações fetais. Também permite calcular o risco de doenças de origem cromossômica, como a síndrome de Down e a síndrome de Edwards, por exemplo. Para este cálculo, usa-se da verificação e medição de diversas estruturas que são chamadas de marcadores ultrassonográficos, sendo que a translucência nucal é o mais conhecido deles e também um dos mais importantes. Nesta ocasião do morfológico de primeiro trimestre, também pode ser discutido com o casal a realização da amniocentese, que é um procedimento invasivo no qual se retira uma pequena quantidade de líquido amniótico para estudo genético, por exemplo. Também aqui é possível a análise do risco de hipertensão da gestação. E se constatado um grande risco, você pode adotar medidas preventivas. O terceiro exame sugerido é o ultrassom morfológico de segundo trimestre, que é realizado entre 20 e 24 semanas aproximadamente, e nele detalhamos a morfologia fetal. Alguns outros marcadores ultrassonográficos para cromossomopatias também podem ser estudados, como por exemplo a prega frontonasal, e o risco para essas doenças cromossômicas pode ser recalculado. Também nessa fase do morfológico de segundo trimestre, pode ser medido o colo uterino, pois colos muito curtos estão mais associados com prematuridade.
Finalmente, o exame do terceiro trimestre costuma ser realizado entre 28 e 32 semanas. E aqui uma das informações mais relevantes são os desvios de crescimento fetal. Uma vez que você constata a restrição do crescimento fetal, ou por outro lado, um crescimento fetal excessivo, protocolos para acompanhamento podem ser instituídos. É claro que pré-natal, assim como medicina de maneira geral, não é nenhuma receita de bolo. Mas para a grande maioria das gestações, essa sequência de exames realizados, e realizados preferencialmente por profissionais com formação em medicina fetal, dará a necessária segurança e tranquilidade para o obstetra e para os pais. É isso. Grande abraço.